Você já percebeu como alguns acontecimentos da vida parecem fazer sentido apenas depois que passam? No momento em que acontecem, tudo parece confuso. Uma demissão inesperada, o fim de um relacionamento, uma oportunidade perdida, uma decepção, uma traição, uma fase difícil que parece não ter fim. Naquele instante, você olha para o céu e faz a mesma pergunta que milhões de pessoas fizeram antes de você. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Por que justamente quando tudo parecia estar dando certo? Mas então, os meses passam. Às vezes os anos passam. E algo curioso acontece. Você começa a enxergar aquilo sob uma perspectiva diferente. Percebe que aquela porta fechada impediu que você entrasse em um caminho errado. Percebe que aquela perda ensinou lições que nenhuma vitória poderia ensinar. Percebe que aquela dor desenvolveu uma força que você jamais teria construído de outra maneira. E então surge uma nova pergunta. E se aquilo nunca tivesse sido um acidente? E se os acontecimentos da sua vida tivessem um significado maior do que você consegue perceber neste momento? Os estoicos refletiram profundamente sobre essa questão. Para eles, o universo não era um lugar caótico onde tudo acontecia aleatoriamente. Existia uma ordem, uma lógica, um fluxo natural dos acontecimentos. Isso não significava que tudo seria fácil. Significava que tudo poderia ser utilizado para o crescimento humano. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário. O obstáculo no caminho torne-se o próprio caminho. Pense nessa frase por alguns segundos. O obstáculo não está bloqueando seu caminho. Ele é o caminho. A dificuldade não está interrompendo sua evolução. Ela faz parte da evolução. A dor não está necessariamente destruindo você. Talvez esteja moldando você. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Porque talvez aquilo que você considera um problema hoje seja uma preparação para algo que ainda não consegue enxergar. Talvez aquela perda tenha chegado para abrir espaço para algo melhor. Talvez aquela dificuldade esteja revelando uma força que você nem sabia que possuía. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui você aprende os ensinamentos mais profundos do estoicismo para fortalecer sua mente, dominar suas emoções e encontrar paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora fique até o final, porque a última lição deste vídeo pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que acontece na sua vida. Existe uma tendência natural do ser humano. Quando algo dá errado, imediatamente assumimos que aquilo não deveria ter acontecido. Quando perdemos algo importante, quando um plano fracassa, quando somos rejeitados ou enfrentamos uma dificuldade inesperada, nossa primeira reação costuma ser resistência. Lutamos contra a realidade. Questionamos os acontecimentos. Desejamos que as coisas fossem diferentes. Mas os estoicos enxergavam a vida de outra maneira. Eles compreendiam que sofrer pelo que já aconteceu é como tentar impedir a chuva depois que ela começou. É inútil. A realidade já existe. O acontecimento já ocorreu. A única questão que permanece é o que você fará com isso. E é exatamente aqui que nasce uma das ideias mais poderosas do estoicismo. Você não controla tudo o que acontece, mas controla a forma como responde ao que acontece. E essa resposta pode transformar completamente o significado de qualquer experiência. O obstáculo é o treinamento. Imagine alguém que deseja se tornar fisicamente forte. O que essa pessoa faz? Procura resistência, procura peso, procura dificuldade, porque sem resistência não existe crescimento. Agora pense na mente humana. Por que seria diferente? Como alguém desenvolveria coragem sem enfrentar medo? Como desenvolveria paciência sem enfrentar atrasos? Como desenvolveria resiliência sem enfrentar dificuldades? Como desenvolveria sabedoria sem enfrentar problemas? A resposta é simples.
não desenvolveria. Marco Aurélio compreendia isso perfeitamente. Por isso escreveu uma das frases mais famosas da filosofia estoica: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Isso significa que aquilo que você considera um obstáculo pode estar desempenhando exatamente a função necessária para seu crescimento. Talvez a dificuldade não tenha aparecido para destruir você. Talvez tenha aparecido para fortalecer você. As maiores lições costumam vir das maiores dores. Seja sincero consigo mesmo. Quando você mais aprendeu na vida? Durante os períodos mais confortáveis ou durante os períodos mais difíceis? A maioria das pessoas encontra a mesma resposta. Foi a dor que ensinou. Foi o fracasso que ensinou. Foi a perda que ensinou. Foi a decepção que ensinou. Não porque a dor seja boa, mas porque ela obriga você a crescer, obriga você a refletir, obriga você a mudar. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E basta observar a própria vida para perceber isso. Muitas das qualidades que você possui hoje nasceram de momentos que jamais gostaria de repetir. Coragem, maturidade, prudência e resiliência costumam ser filhas da adversidade. Algumas portas precisam ser jipe e fechar. Poucas coisas causam tanto sofrimento quanto perder algo que desejávamos manter. Um relacionamento, um emprego, uma amizade, uma oportunidade, um sonho. No momento da perda, tudo parece injusto, errado e incompreensível. Mas existe algo curioso sobre a vida. Muitas vezes só percebemos o valor de uma porta fechada depois que uma nova porta se abre. Quantas pessoas já disseram: hoje agradeço por aquilo que um dia me fez sofrer. Talvez você mesmo já tenha dito isso. Porque existem situações que parecem tragédias enquanto acontecem, mas se revelam bênçãos disfarçadas com o passar do tempo. Os estoicos acreditavam que devemos aceitar aquilo que não podemos controlar, não porque tudo seja agradável, mas porque resistir à realidade apenas aumenta o sofrimento. A aceitação não muda os fatos, mas muda completamente a sua relação com eles. A vida está sempre tentando ensinar algo. Existe um padrão interessante. Muitas vezes enfrentamos os mesmos problemas repetidamente, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações, os mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos erros, os mesmos resultados. E isso acontece até que aprendamos a lição necessária. Pense em quantas pessoas entram repetidamente em relacionamentos semelhantes, enfrentam os mesmos problemas financeiros ou repetem comportamentos autodestrutivos. Às vezes a vida parece insistir na mesma prova, porque a lição ainda não foi aprendida. Os estoicos acreditavam que a sabedoria surge justamente dessa observação. Quando você para de perguntar: por que isso sempre acontece comigo? E começa a perguntar: o que ainda não compreendi? Nem tudo faz sentido imediatamente. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar. Nem sempre você entenderá o propósito de um acontecimento no momento em que ele acontece. Às vezes a compreensão leva anos, às vezes décadas, às vezes nunca chega completamente. E mesmo assim, a vida continua. Os estoicos sabiam que o ser humano possui uma visão limitada dos acontecimentos. Vemos apenas uma pequena parte da história, mas tentamos julgar a história inteira. É como assistir aos primeiros minutos de um filme e acreditar que já entendemos o final. Não entendemos. Por isso Marco Aurélio recomendava humildade diante da vida. Nem tudo pode ser compreendido imediatamente. Nem tudo pode ser explicado agora. Algumas respostas surgem apenas com um tempo. Os estoicos entendiam isso, por isso não gastavam energia tentando controlar o incontrolável. Concentravam-se em desenvolver virtudes como coragem, sabedoria, autocontrole e resiliência, porque essas qualidades podem transformar qualquer dificuldade em crescimento. Talvez exista algo em sua vida que você ainda considere injusto, uma perda, uma decepção,
uma situação difícil, algo que ainda não faz sentido, mas permita-se considerar uma possibilidade. E se essa experiência estiver preparando você para algo maior? E se aquilo que hoje parece um obstáculo estiver construindo uma força que você precisará amanhã? E se a vida não estiver trabalhando contra você, mas moldando você? Essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga seu passado e também seu futuro. Existe uma questão que acompanha a humanidade há milhares de anos. As coisas acontecem por acaso ou existe algum tipo de ordem por trás dos acontecimentos da vida? Talvez você já tenha vivido situações difíceis de explicar. Conhecer alguém exatamente no momento em que mais precisava. Encontrar uma oportunidade inesperada, receber uma mensagem que mudou completamente sua direção, ou até mesmo perder algo que parecia essencial, apenas para descobrir depois que aquilo abriu espaço para algo muito melhor. Quando olhamos para trás, muitas vezes percebemos que certos acontecimentos parecem conectados, como peças de um quebra-cabeça, peças que não faziam sentido individualmente, mas que juntas revelam uma imagem muito maior. Os estoicos refletiam profundamente sobre isso. Eles acreditavam que existe uma ordem natural no universo, uma lógica que nem sempre conseguimos enxergar imediatamente. E essa perspectiva pode transformar completamente a maneira como você interpreta sua própria história. As pessoas entram em sua vida por uma razão. Pense por alguns instantes. Quantas pessoas passaram pela sua vida? Centenas, talvez milhares, mas apenas algumas deixaram marcas profundas. Algumas mudaram seu destino. Algumas ensinaram lições importantes. Algumas despertaram qualidades que você nem sabia possuir. Outras ensinaram através da dor, da decepção e da perda. E embora isso possa parecer estranho, ambas tiveram valor, porque nem todos os professores chegam trazendo conforto. Alguns chegam trazendo desafios. Os estoicos entendiam que cada encontro humano possui potencial para nos transformar, até mesmo os encontros difíceis. Uma pessoa pode ensinar confiança, outra pode ensinar prudência. Uma pode ensinar amor, outra pode ensinar limites. Uma pode ensinar coragem, outra pode ensinar desapego. Por isso, quando alguém entra em sua vida, a pergunta mais útil nem sempre é: quanto tempo essa pessoa ficará? Mas sim, o que essa pessoa veio me ensinar? Algumas pessoas precisam ir embora. Essa é uma das lições mais difíceis da vida. Nem tudo foi feito para durar para sempre. Nem todos os relacionamentos, nem todas as amizades, nem todas as fases, nem todas as oportunidades. Grande parte do sofrimento humano nasce justamente da tentativa de segurar aquilo que já chegou ao fim. Os estoicos compreendiam que a mudança é uma das leis fundamentais da existência. Tudo muda, tudo se transforma, tudo evolui. Nada permanece exatamente igual. Às vezes uma pessoa sai da sua vida não porque houve um erro, mas porque o papel dela em sua jornada já foi cumprido. E insistir em manter algo que já terminou pode impedir o início de algo novo. Muitas vezes, aquilo que parece uma despedida definitiva. A vida fala através dos acontecimentos. Existe algo curioso. Quando ignoramos determinadas lições, elas costumam reaparecer, talvez com outra aparência, talvez através de outras pessoas, talvez em outras circunstâncias, mas reaparecem. É como se a vida insistisse em mostrar algo que ainda não compreendemos. Pense nos padrões que se repetem. Os mesmos conflitos, os mesmos erros, as mesmas dores, os mesmos desafios. Muitas vezes isso acontece porque continuamos reagindo da mesma maneira, e enquanto a reação não muda, o padrão permanece. Os estoicos acreditavam que a sabedoria surge quando começamos a observar esses ciclos. Quando deixamos de culpar exclusivamente as circunstâncias e passamos a investigar nossas próprias escolhas. Essa mudança de foco é poderosa, porque devolve o controle para suas mãos.
E onde existe responsabilidade, existe possibilidade de transformação. A dor podemos ser um sinal, não uma punição. Poucas pessoas enxergam a dor dessa forma. Normalmente pensamos nela como castigo, azar ou injustiça. Mas os estoicos frequentemente a viam como uma mensagem, um sinal, um chamado para crescimento. Isso não significa que toda dor seja agradável ou que devemos gostar dela. Significa apenas que podemos aprender com ela. Imagine tocar uma superfície extremamente quente. A dor aparece imediatamente, não para destruir você, mas para proteger você. A dor emocional também pode funcionar assim. Uma decepção pode revelar expectativas irreais. Uma traição pode revelar confiança mal posicionada. Um fracasso pode revelar pontos que precisam ser desenvolvidos. Uma perda pode revelar aquilo que realmente importa. Quando você começa a enxergar a dor como professora, algo muda. Ela continua sendo difícil, mas deixa de ser inútil. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar. Esta ideia pode ser desconfortável, principalmente quando a vida não está como você gostaria. Mas pense com atenção. Tudo o que aconteceu até hoje trouxe você até este momento. Cada escolha, cada erro, cada acerto, cada perda, cada conquista, cada encontro, cada despedida, tudo contribuiu para formar quem você é agora. Os estoicos acreditavam que lutar constantemente contra a realidade apenas aumenta o sofrimento. Aceitar o presente não significa desistir do futuro. Significa reconhecer o ponto de partida. Significa parar de desperdiçar energia desejando que o passado fosse diferente. E começar a usar essa energia para construir o próximo capítulo. Talvez você não consiga entender tudo o que aconteceu em sua vida. Talvez algumas perguntas permaneçam sem resposta. Talvez algumas feridas ainda não façam sentido. Mas existe algo que você pode saber com certeza. Nenhuma experiência precisa ser desperdiçada. Nenhuma dor precisa ser inútil. Nenhuma dificuldade precisa ser apenas sofrimento. Tudo pode se transformar em crescimento, sabedoria e força. Olhe para sua vida neste exato momento. Existe algo que você gostaria que nunca tivesse acontecido. Agora imagine uma possibilidade. E se essa experiência estiver preparando você para algo que ainda não consegue enxergar? E se essa fase difícil estiver construindo uma versão mais forte de você? E se aquilo que hoje parece um problema for, na verdade, parte da solução? Existe uma batalha invisível que a maioria das pessoas trava todos os dias. Uma batalha contra aquilo que já aconteceu, contra aquilo que não pode ser mudado e contra aquilo que está fora do seu controle. E essa batalha costuma ser exaustiva, porque não importa o quanto você lute contra o passado, ele não muda. Não importa o quanto resista aos acontecimentos, eles já aconteceram. Foi por isso que os estoicos desenvolveram uma das ideias mais poderosas da filosofia. Não desperdice energia lutando contra aquilo que já existe. Use sua energia para decidir o que fará a partir disso. Essa mudança de foco pode transformar completamente sua vida. Porque quando você para de resistir ao inevitável, começa a encontrar paz. E quando encontra paz, encontra clareza. E quando encontra clareza, descobre novos caminhos. Aceitar não é desistir. Muitas pessoas confundem aceitação com resignação. Acreditam que aceitar algo significa concordar com tudo, desistir ou se tornar passivo. Mas os estoicos jamais ensinaram isso. Aceitação não significa abandonar seus objetivos. Significa reconhecer a realidade como ela é. Imagine alguém perdido em uma floresta. Enquanto essa pessoa negar sua situação, continuará andando sem direção. Mas no momento em que aceita a realidade, pode começar a procurar a saída. O mesmo acontece na vida. A aceitação não impede a mudança. Na verdade, ela é o primeiro passo para qualquer mudança verdadeira. Marco Aurélio,
Não passava a vida reclamando dos acontecimentos. Ele perguntava: O que devo fazer agora? Essa pergunta é poderosa porque transfere sua atenção do problema para a ação. E é na ação que a transformação acontece. O amor ao destino. Existe um conceito estoico chamado amor fati. Significa algo extraordinário. Amar o próprio destino. Não apenas tolerá-lo ou aceitá-lo, mas aprender a enxergar valor em tudo o que acontece, inclusive nas dificuldades e perdas. Os estoicos não amavam a dor em si. Amavam aquilo que a dor podia produzir. Força, sabedoria, maturidade e coragem. Eles compreendiam que cada acontecimento possui potencial para contribuir com o crescimento humano. E quando você começa a enxergar a vida dessa forma, algo muda profundamente. Você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar: como posso usar isso para me tornar melhor? Você não precisa entender tudo para continuar. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a necessidade constante de explicações. Queremos entender tudo. Queremos respostas imediatas. Queremos saber por que certas coisas aconteceram. Mas a vida raramente funciona dessa forma. Existem perguntas que levam anos para serem respondidas. Algumas talvez nunca sejam totalmente respondidas. E tudo bem. Os estoicos sabiam que a sabedoria não consiste em ter todas as respostas. Consiste em continuar avançando, mesmo sem todas elas. Porque a vida não exige compreensão perfeita. Exige coragem para continuar, confiar e seguir em frente. Sua história ainda não terminou. Talvez exista algo em sua vida que hoje pareça um fracasso, uma perda, uma dor, uma decepção, uma fase difícil. Mas existe algo importante que você precisa lembrar. Você está olhando para um capítulo, não para o livro inteiro. Pense nas grandes histórias. Quantas vezes tudo parece perdido e ainda assim a história continua. Sua vida também continua. O fato de você ainda estar aqui significa que sua história ainda está sendo escrita. Existem páginas que você ainda não leu, encontros que ainda não aconteceram e oportunidades que ainda não surgiram. Imagine por um instante que tudo o que aconteceu em sua vida teve algum valor, não necessariamente porque foi agradável, mas porque contribuiu para formar quem você é. As dificuldades fortaleceram você, as perdas ensinaram você, os erros amadureceram você, as quedas prepararam você, as decepções revelaram verdades importantes. Talvez você esteja passando por algo difícil neste momento. Talvez esteja enfrentando dúvidas, carregando uma dor silenciosa ou esperando respostas. Se for esse o caso, lembre-se de uma coisa: você não precisa enxergar o caminho inteiro. Precisa apenas dar o próximo passo. A vida raramente revela todo o plano de uma vez. Ela revela apenas o suficiente para que você continue caminhando. Por isso, não pergunte apenas: por que isso aconteceu? Pergunte também: o que posso me tornar por causa disso? Essa pergunta tem o poder de transformar sofrimento em propósito e propósito em força. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para aprender mais sobre estoicismo, inteligência emocional, autodomínio e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. E escreva nos comentários a frase que resume a mensagem deste vídeo. Tudo pode me tornar mais forte. Porque talvez você não consiga controlar tudo o que acontece, mas sempre poderá controlar aquilo que decide fazer com o que aconteceu. E essa é uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode conquistar. Nada acontece por acaso quando você transforma tudo em aprendizado.